perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos.
Mas adore o Senhor com seus dízimos e as suas ofertas.
Porque Deus é fiel, né? Amém? Eu não sei se você vai conseguir participar dessa música aqui, meu irmão. Senhor, nós agradecemos
a Ti, Jesus, levamento a Ti, Jesus, levamento do louvor, e que nós abrimos as nossas bocas para exaltar o Teu nome através dos louvores. Obrigado pelas ofertas, pela vida de cada um que dizimou nessa noite, que ofertou. Senhor, traga provisão a cada dia para a vida dos Teus filhos. Não deixando faltar a Tua provisão em nenhuma casa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que casa nos acompanha pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos ao culto da primeira Igreja Batista em Pulso. Mas para que não fique na dúvida, eu acredito que as crianças que hoje vieram nos presentear com a sua presença, além da nossa igreja, co-irmã, filha dessa igreja, certamente não vieram sozinhas, ou pelo menos algumas delas talvez tenham vindo acompanhadas de seus pais ou responsáveis. Eu queria que os irmãos que estão aqui entre nós, que são da segunda Igreja Batista, estão vindo também nessa noite adorar a Deus conosco, ficasse de pé, por favor. Eu quero recebê-los com a honra que é devida. Vamos receber os nossos irmãos, vamos aplaudir esses irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos sentar queridos. E aí eu quero também fazer justiça e cumprimentar a todos os irmãos da nossa igreja, amigos, irmãos de outras cidades, outras regiões do país, que passando por Porto Seguro, estão aqui conosco. Sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade. Esta é a casa do Pai, somos uma família, um só Deus, uma só fé, uma só esperança, um só batismo. E é muito bom quando a gente, chegando em algum lugar, a gente consegue identificar os nossos irmãos com os quais temos um parentesco, mais do que parentesco qualquer que fosse terreno. Nosso parentesco é espiritual, nosso vínculo é para a eternidade, que nos une certamente mais forte do que qualquer DNA, qualquer genética que possa nos unir. Aqueles que amamos, pertencem à família biológica, mas se não tiverem aceitado a Cristo como Salvador, infelizmente não serão a nossa família eterna. Então nós nos congratulamos com aqueles que são a nossa família eterna. Louvado seja Deus. Eu quero também dizer que hoje existe aqui uma pessoa pequenininha, mas grandiosa. Portanto, é uma presença muito honrosa entre nós, que é a nossa pequenina Ana Líbia. Ana Líbia não será apresentada hoje, é o primeiro culto desde que estreou no palco da vida, que ela está aqui com seus pais. Parabenizando os irmãos, mas deixaremos para o próximo domingo, aonde teremos aqui uma santa ceia, em homenagem também às crianças, e elas estarão com o pastor celebrando a ceia no próximo domingo. E aí então nós teremos o prazer de consagrar a nossa mais nova e pequenina ovelha. Mas sem mais delongas, meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Não preciso justificar o tempo que já se vai, já se foi, já são 20 e 26, portanto, como popularmente falamos, 8 horas e 26 minutos, ou seja, a essa hora já está caminhando para o final do culto, e o culto vai começar agora. A segunda parte do culto vai começar agora. Pedimos a sua paciência, por favor. Segundo livro de Reis, capítulo de número 11. Abra a sua Bíblia. Esse segundo livro do Antigo Testamento, um livro classificado como histórico, portanto, nos traz lindas lições, com preciosas aplicações, ou lindas histórias, com preciosas lições para as nossas vidas. E é isso que queremos compartilhar nessa noite com os irmãos, com um fato que marcou as páginas desse tempo remoto e que tem muito a nos ensinar. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11.
E vendo Eliseu, clamava: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E agarrando as suas próprias vestes, rasgou-as em duas partes. Li o verso 12, falei, anunciei o verso 11, fazendo uma digressão, verso 11 nos diz: esse sim é o que nos interessa. E aconteceu que, indo eles falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, apartou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. E Elias subiu, e Elias foi arrebatado aos céus, e Elias foi levado aos céus, trasladado aos céus num redemoinho. Que Deus aplique a sua palavra lida nos nossos corações. Irmãos, enquanto eu era reportado a essa história que marcou as páginas velho testamentárias, ou seja, do período do Antigo Testamento, Antiga Aliança, Antiga Dispensação, eu fui arrebatado. Não como Elias foi arrebatado, mas fui arrebatado em meus sentimentos, fui arrebatado em meus sentidos, e os meus olhos foram abertos. Que declaração minimamente reveladora, entusiasta, e se destaca aqui, quando lemos que Elias foi levado aos céus. Elias foi levado aos céus. Que coisa boa! Para isso estamos aqui. Para isso estamos nos preparando. Para isso deixamos este mundo atroz. Para isso aceitamos o convite de Jesus para segui-lo, a despeito da renúncia que teremos que fazer e temos feito e faremos, a despeito do preço que pagaríamos cortando na própria carne, a despeito da cruz que teríamos que carregar, muitas vezes pesada, mas jamais pesada como foram os fardos dos nossos pecados, dos quais já fomos libertos, aliviados, porque Jesus, quando nos achou, tomou sobre si o nosso fardo e nos deu seu jugo, que é manso e suave. Para isso a igreja existe. Nós cantamos Maranata, Maranata. Já estou vestido com as vestes nupciais. É a noiva cantando, é a noiva profetizando, é a noiva declarando. Um desejo que foi de Elias, um desejo que foi dos profetas que falaram antes de nós, que vieram antes de Cristo, e que a Bíblia fala que eles morreram crendo na promessa, mas não viram o cumprimento da promessa. Nós somos a geração que pode testemunhar tanto a primeira vinda de Cristo, como testemunharemos a sua segunda vinda. Porque se estivermos aquele grande dia sepultados, diz a Bíblia que em um átomo de tempo, em tempo invisível, um abrir e fechar de olhos, aqueles que estiverem dormindo em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas se estivermos vivos, seremos a semelhança de Elias, arrebatados, transladados, levados aos céus. Que coisa boa ser levado aos céus! Quem não espera por esse dia, quem não sonha por esse momento, para isso fomos salvos. A nossa esperança está em Cristo, a nossa esperança é eterna. Nada mais nos prende neste mundo, e quando dele partirmos, de nada sentiremos falta, nada mais enche os nossos olhos. Eu não sei se esse é o sentimento comum, mas eu espero que haja um sentimento comum em todos aqueles que creem na segunda volta de Cristo, na iminente volta de Cristo. Sentimento comum de que não há nada mais que possa encher os nossos olhos, não há nada mais que possa nos prender. Este mundo já é pequeno para a igreja, este mundo já é pequeno para nós. Só estamos aqui porque não temos como legislar sobre isso, não temos poder de decidir o contrário, mas estamos, como dissera João na ilha de Patmos, encarcerado, e cantamos Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. E a propósito, deixe eu abrir aqui um parênteses, porque eu não iria falar sobre isso, para dizer que este arrebatamento de Elias
aos céus é um tipo do arrebatamento da igreja. Eliseu, portanto, e foi desafiado a estar ali, ao lado do profeta, do seu mestre. Ele que desejava a porção dobrada do Espírito de Deus, mas que a condição foi: se você estiver comigo, se você estiver no meu encalço, se você estiver na hora que eu for levado, aí você receberá a porção dobrada do meu Espírito. A igreja precisa estar preparada para subir no dia em que Jesus vier buscar. Posso ouvir um amém? E será assim, será dessa forma, como Elias foi, muito rapidamente. Não podemos transigir o tempo, porque o tempo urge e já é tempo. Jesus está voltando. Posso ouvir um amém? Aleluia. Mas, querido, se levado aos céus é algo bom, porque os céus nos lembram que as moradas de Deus, céus nos lembram lugares elevados, posição elevada de honra. E a Bíblia vai nos dizer, Paulo escrevendo uma de suas cartas, vai nos dizer que ele nos resgatou do pecado e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, os céus nos lembram, os céus que são todo o espaço físico acima da nossa cabeça. Todo o espaço físico. Quantos metros de altura você tem? A partir daí, quando você termina, quando chega o seu limite da sua estatura, daí para cima são céus. E Paulo vai dizer que foi até o terceiro céu. Porque existe os céus e existe o céu dos céus, onde está o trono de Deus. Céu, portanto, ou céus, nos lembra lugar elevado, lugar da presença de Deus, lugar para onde desejamos ir quando formos arrebatados, e que se diga que será decepcionante, no mínimo desesperador, se isso não acontecer. Mas no redimido, não poderia ser de outro jeito. Não poderia ser um traslado mais tranquilo, menos aventura, Senhor, com menos aventura, menos frio na barriga. Redemoinho é aquele movimento rápido em uma espiral, causado pelo cruzamento das ondas de ventos contrários, ou seja, uma tempestade de vento em forma de espiral. Um fenômeno que, embora natural, é violento e traz o quê? Danos. Quem já ouviu falar, em vez de quando acompanha os noticiários, falando de algo semelhante em qualquer lugar, o que deixa? Devastação. O que deixa? Casas destruídas, famílias desabrigadas, ruína, destruição. Por onde o redemoinho passa? Só deixa destruição. Então é nos admirar que Deus use justamente algo devastador, naturalmente devastador, destruidor, trágico, que nós gostaríamos que nunca acontecesse no mundo físico, para promover o seu profeta, para tomar o seu profeta para si, para levar o seu profeta à sua presença. Foi o que aconteceu. Elias foi levado num redemoinho, em uma tempestade de ventos fortes, rápidos, e obviamente sem nenhum dano ou sequela, fosse física ou de qualquer natureza. Se fosse para morrer, para experimentar a morte mais trágica que um servo de Deus poderia sofrer. E hoje, inclusive, quando a gente ouve falar de algum crente, algum profeta, algum pastor, algum servo dependente do Senhor, que não morreu de morte natural, e que a morte foi assim, muito trágica, quase que traumática para quem ficou e para a família, a gente fica a se perguntar: como pode alguém que servir a Deus, que era tão sério, fiel ao Senhor, morrer desse jeito, ter um fim tão triste? Tem um fim há pouco tempo, um colega nosso chega aqui pregando, um ano depois, estava ele partindo, sendo levado aos céus, sendo arrebatado aos céus.
um acidente de carro, onde seu corpo foi carbonizado. E a cerimônia fúnebre dele foi simbólica, porque a família não teve nem direito ao corpo para ser velado. Aí, o homem natural, alguns de nós, sentimentalistas como somos, nós ficamos a nos perguntar como pode Deus permitir que alguém que é sincero termine os seus dias de vida dessa forma, e não nos lembramos que quando o crente morre, independente da circunstância que essa morte acontece, e tem que ter uma circunstância que possa justificar o óbito, humanamente falando, biblicamente falando, nós esquecemos que ele não morre, ele passa da morte para a vida, ele é promovido, ele é levado aos céus, ele volta para o seu lugar de origem, ele volta para Deus. Por isso que a família preciosa é a vida do ser amor dos seus santos. Independente das circunstâncias, as circunstâncias é algo que mexe conosco, mas não preocupa em nada Deus, porque mesmo o corpo que foi carbonizado como o nosso colega, e não teve a dignidade de um sepultamento digno, a oportunidade de um sepultamento digno, ou de um crente que morre carcomido pelo câncer, com a metástase, ou de um crente que morre atropelado, ou de um crente que morre afogado e ninguém encontra o corpo, mesmo este corpo, diz a Bíblia, ressuscitará. O mar devolverá os seus mortos, o fogo devolverá os seus mortos, a terra devolverá os seus mortos, e será transformado e subirá em um corpo glorioso para a glória de Deus. Quem tem essa esperança não está preocupado, nem fica traumatizado ou se perguntando por que alguém pode ter um fim tão triste assim. Até porque para o crente morrer é lucro, o viver é Cristo, e morte não é fim de linha para quem serve a Jesus, é um encontro com a eternidade. É um encontro com o inevitável, com aquilo que se planejou, se projetou, se desejou a vida toda. E se não fosse assim, seria um livro frustrante. Não corremos o risco de naquele grande dia, ou ser arrebatados coletivamente, ou Jesus voltando particularmente para cada um de nós, levando-nos do centro da nossa família, independente da circunstância, não seremos frustrados, não corremos o risco de chegar lá, como Elias chegou, em uma cavalo de fogo, em um redemoinho, e eu e você chegarmos lá e nos decepcionarmos por não ser nada daquilo que a Bíblia nos diz, não ser nada daquilo que pregado para nós, não ser nada daquilo que nós desejamos e sonhamos um dia. Pelo contrário, a Bíblia vai garantir que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo, está além, é muito mais. Nós o conhecemos em parte, como por enigma, mas chegará um dia em que nós o veremos assim como Ele é. E se você crer nisso e puder, aplauda ao Senhor. Aleluia. Deus usa tempestades e ventos fortes, rápidos, para levar eles, para arrebatar eles. Como Deus é tremendo. Mesmo aquilo que é perigoso, que é indubitavelmente sinônimo de tragédia, destruição, que é destrutivo, é controlado por Ele. Está sujeito à glória do seu comando e é usado por Ele para a promoção, não para a destruição, para o crescimento, para elevar às alturas os seus servos fiéis. Não é à toa que nós falamos por aí, que já não ouviu essa frase: depois da tempestade vem amor. Nossa! Depois da tempestade vem a mudança. Eu me atreveria a afirmar, baseado neste exemplo de Elias e em outros fatos na Bíblia, que sempre que surge uma tempestade, e quanto mais violenta ela for, acredite, é sinal de que vem vindo coisa boa, algo novo, algo grande por aí, no mínimo uma promoção do céu. E se não for para promover para o céu, meu irmão, é porque Deus vai te elevar às alturas ainda aqui na terra. Deus vai te promover, Deus vai fazer algo grande em tua vida, Deus vai abrir uma grande porta, Deus vai te usar como nunca te usou, mas não se primeiro fazer você passar pelo olho do furacão, pelo redemoinho que aparentemente é destruidor, é devastador, que ninguém quer, que ninguém deseja, mas que até quando usado por Deus, é aliado de Deus para a nossa
já os viveu e os vive, ou poderá viver em qualquer momento. Grandes conflitos, tempos de turbulência e lutas, mas assim como Elias, retribuídos ou tempestades enviadas por Deus, tem um objetivo só: nos elevar às alturas. Tirar você de um plano raso para um plano profundo, de um status medíocre, mediano, para o status superior, fazendo você conhecer a Deus mais profundamente. Sim, é para elevar e não para abater. Há posições elevadas, privilégios maiores, para promover, para nos fazer subir e não descer. Você está passando por algum período que você consideraria tenso em sua vida, que você até se atreveria a dizer que é o seu redemoinho, que é a sua tempestade. Ouça, Deus recebeu até os redemoinhos, das tempestades, dos ventos contrários. Lembra do episódio do Mar da Galileia, quando ele acalmou os ventos e as tempestades, e ali os discípulos, boquiabertos, perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero responder para você que ainda não sabe a resposta, que de casa me ouve, que está aqui perplexo, confuso, quem sabe inseguro, quem sabe achando que a situação veio para te matar, para te destruir, para te devastar, quem sabe desanimado, pensando em salvar da barraca, em jogar a toalha, em desistir de tudo, um meio decepcionado, porque o Senhor mandou um vento forte e ele está balançando o teu barquinho, e você está prestes a sucumbir, ou pelo menos pensa que está prestes a sucumbir. Deixa eu te dizer, este Senhor que tem o poder em suas mãos, que é o El Shaddai, Todo-Poderoso, que levou Elias no redemoinho, o elevou aos céus. Este é o mesmo Deus, segundo Paulo, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele e que são chamados segundo o seu propósito. Este é o Deus que em Cristo acabou ventos e tempestades, trazendo calmaria para tripulantes e pescadores que estavam aterrorizados, achando que teria chegado o seu fim. E para completar, Ele é o teu Deus. Ele é o Deus da igreja. Ele que aplaca a fúria dos ventos. Ele que abranda o poder destrutivo do mal, usando tudo para promover aqueles que o amam. Ele usará esse redemoinho, Ele usará essa tempestade, esse vento forte, para fazer você subir mais alto, a menos que você não faça o melhor proveito dessa situação. E aí Deus te traz aqui para te ensinar como fazer o melhor proveito. Vamos aprender como fazer o melhor proveito de uma tempestade? Como fazer o melhor proveito de um redemoinho? Como fazer o melhor proveito de uma turbulência, já que não podemos evitá-las? Ou em terra firme, ou nas águas, ou no céu, a qualquer momento podemos passar por uma turbulência. E aí, vai desesperar, vai jogar a toalha, vai pedir para parar e cair fora? Não dá. Então, o que você deve, meu irmão, trazer como convicção no seu coração? Que verdades Deus tem para o seu coração nessa noite? Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Jó 38, versículo 1. Jó é um nome muito conhecido. Quando ouvimos falar de turbulência, tribulação, vendaval, ninguém tem mais a nossa mente que Jó. Porque de fato, de todos os nomes que aparecem na Bíblia, no Antigo Testamento, não há quem tenha sofrido tantos revés, vivido quase no redemoinho constante, ou por um longo tempo, envolvendo tantas perdas, devastação, destruição, perdas físicas, emocionais, materiais, perda até da dignidade, da autoestima, da fama, da importância, só não da fé. Mas, e o que não perdeu, misericórdia. Antes tivesse a primeira coisa a perder, a mulher. Opositora número 1 dele. Quem mais acrescentaria? Mas fazia parte do redemoinho. Era um dos ventos contrários que viu na soprando, na olho do furacão. E agora, diz assim, 38, versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. E a primeira coisa para que você entenda é que o Deus que fala na palavra, o Deus que fala na bonança,
o Deus que fala na prosperidade, o Deus que fala nos momentos bons, agradáveis, em momentos como esse que vivemos aqui, é o Deus que fala no redemoinho, é o Deus que brada, é o Deus que fala na tempestade. O problema é que nós é que somos surdos, nós é que tapamos os ouvidos, nós é que ficamos tão cansados, paralisados, preocupados com os ventos que estão soprando, tentando salvar alguma coisa, tentando segurar alguma coisa, com medo das perdas, com medo de não ter certo, cheio de medos e temores, e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas Deus falou a Jó, diz o texto, no meio da tempestade. Lá no versículo 5, capítulo 37, diz que ele trovejou maravilhosamente. Em Apocalipse 1:4 diz que a voz do Senhor é como a voz de trombeta. Nem o vento mais forte, nem o tornado mais violento abafa, sufoca a voz daquele cuja voz é inconfundível, é como a voz de muitas águas e jamais se silenciará. Nem mesmo em meio à mais terrível tempestade, e Jó atravessaria por um redemoinho, por um furacão, por um tsunami, não é? Por uma tensão muito grande, algo muito violento, que o deixaria agitado, que o deixaria em algum momento até perdido quanto às suas convicções. Mas o que fez Deus ao seu servo? Deus usou aquela situação para falar com ele. E é conhecida a parte do livro de Jó, lá capítulo 42, versículo 5, quando o próprio Jó tem confissão auricular. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha aí, olha que experiência, olha para que teria servido a tempestade, o redemoinho, o tsunami na vida de Jó. Para quê? Para que agora, depois que tudo passasse e a calmaria se instalasse e Deus mudasse o cativeiro, ele pudesse dizer o que nunca antes fora dito pelos seus lábios, embora ele sempre fosse justo e temente fiel a Deus, e foi o próprio Deus que testificou dele dessa forma, mas ele nunca havia dito isso antes, talvez nunca tivesse sentido isso antes, ou se sentiu, não tivesse sentido com a mesma força e convicção que agora, depois de passar por aquele ventaval e pegar a tempestade, por experiência própria, poderia dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora os meus olhos te contemplam. Jó estava dizendo: olha, tudo que eu vivi foi para ouvir melhor a voz de Deus, ouvir coisas que eu nunca tinha ouvido antes, aprender lições que eu nunca tinha aprendido antes e que de outra forma não aprenderia. Foi para o meu crescimento, foi para que Deus me exaltasse, me elevasse às alturas. Valeu a pena. Agora Jó poderia dizer: valeu a pena. Sim, porque foi para o meu crescimento, foi para que agora eu pudesse dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Como também que é experiência daqueles pescadores lá no mar da Galileia. Depois de terem visto Jesus acalmar o vento da tempestade, saíram de lá ainda mais resilientes. E eles que eram até então pescadores de homens, se tornariam pescadores de peixes, se tornariam pescadores de homens. Antes eles pescavam peixes para matar, agora eles pescavam vivos para morrer, pecadores, para que eles morressem e nascessem para uma nova vida. Ah, queridos, se Deus falou agora na sua tempestade, não falará a você? Acredite, nem toda a sua tempestade, turbulência, poderá abafar a voz de Deus. Vem à minha mente também o Salmo 46, quando Davi, aos revés de Salmo, falando de um momento difícil de Israel, de sítio, de invasão, destruição. Portanto, um tsunami, um terremoto,
um vendaval, um redemoinho, que tinha trazido calamidade, dor e desolação a toda a nação. No Salmo 46, versículo 10. Depois que ele disse que reinos se moveram, nações se engrandeceram, a terra se abalou, os montes saíram do seu lugar, a terra estremeceu, os povos estremeceram. Aí então ele ouve Deus falar assim, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Em meio ao terremoto, à tempestade, ao tsunami, ao redemoinho, é possível se ouvir a voz de Deus que traz calma ao coração. A voz de Deus que diz: olha, aquiete-se, para de ouvir a sua dor, pare de ouvir o seu próprio gemido, cale a voz do seu gemido, cale a voz da sua dor, cale a voz dos seus porquês. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que? A propósito, Jó, em um dos momentos da sua vida, ele vai perguntar para Deus: por quê? Por que comigo? Aí Deus vai pegar Jó e vai dizer assim: Jó, o mal que você temia veio sobre você. Você a muitos encorajou, a muitos que estavam fracos, você fortaleceu. E agora que o mal vem sobre você teme, não é a sua esperança. Vive em Deus, Jó. Não é no poder de Deus que você acreditava, Jó. Porventura, algo inocente que não tinha sofrido, Jó. Algo justo que não tinha merecido, Jó. Porque Jó tinha questionado o dia que nasceu. Jó tinha se abençoado o ventre da sua mãe. Jó tinha alcançado um desespero que era absolutamente humano e normal. Mas agora confrontado por Deus, ele se rende. O que Deus está dizendo agora para você no Salmo 46 é que você tem que se aquietar. Sim, aquiete sua ansiedade, aquiete sua preocupação, aquiete seus medos, sua agitação, aquiete sua alma. Deus está falando com você. Mas não apenas ouvimos a voz de Deus. O profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 14, diz assim: o Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do mar. Repita comigo: marchará em meio às tempestades do sul. Outra versão vai dizer assim: o Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Aqui agora tem uma segunda grande verdade: o Deus que fala no redemoinho é o Deus que se manifesta lá. É o Deus que não é passivo, é o Deus que não é inerte, é o Deus que não é indiferente. Quando estamos em turbulência, quando estamos vivendo essa situação que naturalmente seria para a devastação e para a destruição, o profeta Zacarias disse que o Senhor marcha em meio às tempestades. Ou seja, o Senhor age, o Senhor peleja pelo aflito, peleja pelo que está sofrendo, defende aquele que o busca lá no olho do furacão. Ele marcha no meio das tempestades, irmão. Ele pelejará por ti, guerreará por ti, como disse a Josafá, o rei Josafá, tão preocupado, porque uma colisão entre os povos estava vindo ao seu encontro, e se tivesse alcançado a nação de Josafá, não tinha sobrado tempo para contar a história. Seria, como eu disse esses dias, o público viraria algodão doce na boca do perdedor. Aí Josafá teme. Eles eram infinitamente maiores, mais fortes, mais bem armados, equipados, treinados. Quem era o exército de Josafá? Gafanhoto? Perto deles, formiguinha. Deus diz assim: ó, fique parado. Fique parado. Em outras palavras, aquieta-te. Se tem lutas, você tem que lutar. E se você tem que fazer uma coisa, não faça. Fique de braço cruzado, não, porque nem tudo cai no céu não beijado. Mas tem luta que o melhor é ficar parado. Que é uma coisa, fique parado, fique quieto.
marcha no meio da tempestade. Ah, você consegue ouvir a cavalaria do céu marchando, pelejando por você, por sua família, por seu casamento, por sua saúde, por seu ministério, por seus negócios. Quando você está lá no olho do furacão, porque não é difícil ver Deus. Quando tudo vai bem, não é difícil ver Deus. Quando tudo é favorável, não é difícil ver Deus. Quando os ventos estão soprando a nosso favor, não é difícil. Mas eu quero que você ver Deus na circunstância que Jó viu, ver Deus na circunstância que Josafá viu, que Davi viu, que Israel viu, pelejando e marchando, porque Deus não é diferente. Deus não é inerte. Deus, Ele coloca ordem na desordem. E o que seria para a destruição será para a ascensão, para te colocar em uma posição elevada, para te trazer uma grande lição de aprendizado. E aí, por fim, eu não posso deixar de dizer que toda situação, e podemos comparar com o redemoinho, há uma turbulência, uma tempestade, ela é altamente pedagógica, ela é altamente didática. Necessariamente, quando alguém passa por uma situação dessa, não significa que ele esteja passando porque mereceu passar, ou porque tenha praticado algo que agora está pagando a conta dos seus irmãos filhos. A Bíblia fala que o justo também sofre. Foi aquele conflito de Abacuque, por exemplo, quando Paulo diversas vezes questionou a Deus, dizendo por que o justo sofre tanto enquanto o ímpio prospera. Foi o conflito de Davi, e alguns salmos foram escritos por ele, onde Deus responde a ele, ele escreve em forma de salmo: olha, não fique animado, não fique alegre, quando você vê o ímpio prosperar no seu caminho. Não pense você que eu sou com ele, não pense você que as coisas estão indo bem para ele, essa é a glória dele. A turbulência didática. E aí eu termino aqui dizendo a você e querendo que você aprenda em nome de Jesus para tornar a sua vida mais leve, para tornar as coisas mais leves para você, que você, além de acreditar, tomar posse, crendo que Deus fala, que Deus se manifesta, também acredite que Deus, Ele nos ensina, e tem lições que elas são apenas penas. Deus quer o melhor, Deus quer promover os seus servos, amém? Amém? O aluno que não estuda perde ano. O aluno que não estuda, não vai para a recuperação, não é reprovado, pode até mudar de sala, de cadeira, de turma, mas com certeza terá um déficit para o resto da sua vida. Porque conhecimento não dá para comprar. Não dá para comprar. Aprendizado não dá para comprar. O que é precioso não é a custo e a preço de banana. E momentos assim são didáticos e pedagógicos, servem para nos convencer, ou pelo menos nos fazer lembrar de uma coisa: somos fracos, somos limitados. Toda a nossa justiça é lugar de justiça. E aí é bom que se diga isso, porque nesse tempo os pregadores pop, os pregadores de autoajuda, os pregadores de multidões, os pregadores, como é o termo, gente? Que se dá, coach, né? Isso aí. Esse povo pregando parece mais um mantra, parece mais discurso filosófico e ideológico do que a palavra de Deus propriamente dita. Eu me converti aos 8 anos de idade, aos 49 anos de idade, fiz aqui no ministério, mas me soa tão mal aos meus ouvidos. Porque quando me soa bem, é o que diz a palavra de Deus: Ele é tudo e eu sou nada. Ele é Deus e eu sou homem. Ele é santo e eu sou pecador. Ele tudo pode e eu nada posso. E se posso alguma coisa, é nele que me fortalece. Eu dependo dele. Com méritos não chegarei ao céu, com méritos não terei vitória. E porque eu sou pequeno, eu sou limitado, eu sou falho, de vez em quando é necessário sim uma turbulência para que eu não me esqueça, para que você não se esqueça da sua condição. Não estou aqui insinuando que se você está passando por alguma turbulência é porque você precisa aprender. Talvez já tenha aprendido, mas são lições que precisam ser passadas a limpo. São lições que vão ser reforçadas. E nunca é demais
a gente ser convencido de que nós dependemos dele 100%, de que não somos nada nem ninguém sem ele. Porque esse otimismo exacerbado, essa autoestima elevadíssima e fora do princípio da realidade, pessoas que serem semideuses, onipotentes, autossuficientes, o alto da sua arrogância, verbalizam isso em palavras e em ações. Nós aprendemos a confiar 100% no nosso Deus. Quando vem o terremoto, quando vem a circunstância que foge do nosso controle, quando vem as tempestades, ou pelo menos a gente tem a vontade de provar que a gente prega que tudo vai bem. Repito, nem sempre alguém passará, sendo servo de Deus, por uma situação dessa para aprender. Talvez seja apenas para demonstrar, provar a si mesmo que de fato, quando dizia confiava em Deus, não era uma palavra de ao vento. Quando dizia nada me afastará do amor de Deus, nem a angústia, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Agora, passando por tudo isso, prove que não eram apenas palavras ditas ao vento. Quando cantava, entre minha casa, mexe a minha estrutura. Quando dizia, eu largo tudo, eu deixo tudo, eu entrego tudo, tudo entregarei. Uma hora dessa, prove, não para Deus, mas para si mesmo, que realmente cantava, pregava aquilo que vivia e acreditava. Não havia ninguém mais justo que Jó, você discorda disso? O livro de Jó começa dizendo que ele era justo, temente, fiel, desviava do mal. E quem disse isso? Deus. Mas agora Jó estava no outro do furacão. E para quê? Para que alguém justo, aquele que late, passar por tudo que passou? Para quê? Você nessa autopiedade, que se próprio perguntaria para Deus, para quê? Como Jó perguntou para Deus, para quê? Aí Deus ficou esperando. Não é tão humilde como tu pensa, não. Quem te disse que o justo também não sofre, que o inocente também não sofre? Tu não disse que estaria comigo na fartura e na necessidade? Tu não disse que a tua mulher, quando começou a provação, ainda estava cedo, eu não tinha permitido que Satanás tirasse tudo como estava orquestrado? Tu não disse que a tua mulher, tu fala como uma louca, Deus me deu, Deus me tirou, glorificado seja o nome do Senhor. É fácil dizer isso, quando você tem duas casas, Deus tira uma e deixa a outra. Tem dois carros, Deus tira um e deixa outro. Tem tantas coisas, apenas algumas você perde, outras Deus conserva. E Deus é tão misericordioso, irmãos, que para todo mundo que está aqui, a conversar de mim, tem tido conversas com compensações. Se você for sincero, consigo mesmo, você vai ver que Deus tem sido tão bom com você, tão bom, que ainda que permitindo alguns terremotozinhos, tremores de terra de vez em quando, Ele tem te compensado de outras coisas. Nem tudo pode estar bem, assim, ninguém pode ter tudo ao mesmo tempo. Às vezes é a pessoa que não está bem financeiramente, mas está bem com a saúde. Tem riqueza maior que a saúde? Às vezes a saúde está do lado, mas Deus está dando condição de se tratar, tem plano de saúde, pode ir nos melhores médicos. Não é compensação? Quantas compensações Deus tem te dado? Só para começo de conversa e de reflexão, para você parar de achar que você é o que mais sofre. Deus está com você, está sendo justo com você, querido. Jó, então, termina, e agora fica entende o propósito didático, pedagógico. Olha o que Jó afirma no final, 46, versículo 42, versículo 6. Mas antes, ele disse assim: eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus propósitos jamais será impedido. E lá no final
quebrantamento necessário a todos nós. 43:6. Menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Ele estava dizendo: eu me arrependo do meu orgulho quando disse: por que ele? Por que minha família? Por que meus bens? Eu tirei nada de ninguém. Foi tudo com muito suor e honestidade. E ele disse mais: eu me cubro de terra e cinza para mostrar minha tristeza. O discurso mudou. Era assim que Deus queria te ouvir. Humildezinho. Quebrando aqui. Deixa eu dizer. Não só para ouvirmos a voz de Deus, não só para vermos a manifestação de Deus, mas para permanecermos quebrantados diante de Deus. Toda o conhece. Na vida de quem ama a Deus e o conhece, é para fortalecer nesse propósito. Elias foi levado para os céus em um redemoinho. E você, para onde os redemoinhos dessa vida tem te levado? Não deixe de se cair. Não deixe que os redemoinhos da tua vida tragam efeitos colaterais, trazendo reações adversas. Porque o mesmo remédio é para curar. Se tivesse superdosagem, se não fosse uma prescrição médica, pode trazer reações as mais adversas e até a morte. O que era para curar se for um veneno pelo mau uso. Deixa eu te dizer, está doendo, tá. E aí, meu querido, eu ouvi uma música esses dias e eu até lembrei lá em casa, acrescentando algo na música, como se a música não fosse por si só dramática. A cantora dizia assim na sua música: está doendo, eu te castigo, eu te firo, mas eu não te perco. A minha esposa tem gente que fica dizendo assim: está doendo, eu te castigo, eu te corrijo, eu te espanco, eu até te mato, mas não te deixo. Meu irmão, você faz parte de uma escolha que não foi sua. É o único casamento que não permite divórcio. Foi a sua aliança com Deus. Jesus não deixou você enganar, se você teria aflições, e você por amor dele seria perseguido, injuriado e odiado. Te causa espanto? A hostilidade de alguém? Te causa espanto a perseguição de alguém? O mal que alguém está te fazendo? Ou o mal que você pode sofrer? Não, meu querido. Não deixe o redemoinho te levar para longe de Deus. Que o redemoinho te afaste de Deus. O redemoinho te leve ao desespero, à blasfêmia, ao abandono da fé, como muitos têm feito, infelizmente. Você é casado de dentro da igreja por causa do seu sofrimento. Mas que o teu redemoinho seja para te aproximar mais de Deus, para você ouvir a voz de Deus, como nunca ouviu e poder dizer: eu antes de conhecer, ouvi falar, agora os meus olhos se veem. Para você ver a manifestação de Deus, não só ouvir, mas ver a manifestação, para você aprender e se quebrantar, e continuar quebrantado, e poder dizer: eu sei que tudo pode, e nenhum dos meus propósitos jamais serão impedidos, que nem a morte nem a vida me afastarão de ti. Amém? Amém? Leva contigo essa palavra. Seja Deus contigo. E quando o redemoinho chegar, que ele te eleve às alturas, faça você mais grande, mais grandioso, mais forte, mais vigoroso, e não o contrário. Que ele te eleve e não te derruba. Aí, quem decide o que ele fará com você é você, porque ele não estará para correr o outro furacão, falando, se manifestando e te quebrantando. Você decidirá o que fará com ele comigo, ou quem permitirá que ele faça com você. Olha, o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer por este culto desta noite, por tua palavra,
pela compreensão que o Senhor tem nos dado, do quanto o Senhor nos ama e cuida de nós a despeito das circunstâncias. Que o Senhor é o Deus que fala, é o Deus que se manifesta, é o Deus que nos ensina, é o Deus que nos quebranta. O teu propósito é eterno e o Senhor jamais desistirá de nós. Que corações dessa noite tenham sido fortalecidos, corações tenham sido convencidos, corações que estão passando por aflições, turbulências, redemoinhos, pessoas que estão no olho do furacão, passando por um grande sofrimento. Resolvam, Senhor, mudar de estratégia. Resolvam se colocar do teu lado, não contra o Senhor. Resolvam se entregar ao Senhor, ao invés de ficarem discutindo como os versos loucos que dizem não há Deus, não há Deus. Que elas se entreguem a Deus, decidam confiar em Deus e, tomando essa decisão, Senhor, possam vencer, possam ser mais vencedores por Cristo Jesus. Aleluia. Diz o mestre do seu coração: não há Deus. É assim que você diz e pensa, imputando a Deus a culpa pelas suas desvirtudes. Há alguém de nós que ainda não entregou o leme, a direção da sua vida a Deus, o barquinho da sua vida a Deus? Tem alguém que ainda continua insistindo em enfrentar sermões, vendavais da vida, estudantes sozinhos? Você não precisa enfrentar nada sozinho, porque Deus vai estar contigo. Jesus disse que Ele está com você todos os dias, até com os próprios séculos. Mas a decisão de estar com Ele, primeiramente, é sua. Talvez você está sofrendo mais do que deveria sofrer, está pesado mais do que deveria pesar, porque você está carregando sozinho, está lutando sozinho, está sofrendo sozinho. Se tiver que chorar, chama aos pés de Jesus. Se tiver que sofrer, sofra aos pés de Jesus. Tudo vai ficar mais leve. Ele diz assim: ó, vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Tem alguém nessa noite entre nós que queira vir a Jesus, que reconhece que sem Jesus não dá, que essa força para enfrentar essa doença, essa força para enfrentar essa crise, essa força para enfrentar este mal que te atormenta, você e a sua família, somente em Deus. Tudo será diferente se você estiver com Cristo. Tudo será diferente, tudo será mais leve. Tem alguém nessa noite que quer fazer uma aliança, trazer o fardo pesado, trazer a dor, trazer a desesperança, trazer os medos e os temores e colocá-los aos pés da cruz? Se tem, venha, eu quero orar por você. Eu quero te apresentar a Deus, para que a partir de hoje as aflições que virão, elas virão, sejam coadjuvantes para o teu crescimento e não para a tua destruição. Esse mal não precisa te destruir, essa luta não precisa te destruir, mas é com Jesus que você tem que lutar. Tem alguém que quer tomar essa decisão? Que tem lutado sozinho? Quer lutar com Jesus? Quer pelejar com Jesus? Vem aqui, eu vou orar por você. Se não, que Deus te abençoe, que Deus te leve em paz, e que o Senhor Jesus esteja com você, falando, se manifestando e lhe ensinando a como melhor servir, especialmente no outro fora. Um abraço, uma feliz semana, e que a paz de Cristo seja com seu coração. Obrigado a Deus.